Em sua primeira vez, o milionário perdeu o controle e não parou a noite toda, completamente fascinado por ela. Se você não parar de me olhar assim, eu vou acabar perdendo o controle, e quando isso acontecer, não vou conseguir parar. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva caía pesada sobre as ruas de São Paulo naquela noite de sexta-feira, transformando a cidade em um labirinto de luzes borradas e asfalto espelhado. No bairro da Vila Madalena, entre casas coloridas e botecos apertados, existia um pequeno café chamado Doce Refúgio. Um lugar simples onde o aroma de canela e café recém-passado acolhia qualquer alma cansada que cruzasse sua porta. Ali trabalhava Isabela Costa, uma jovem de 22 anos, cuja beleza discreta passava despercebida pela maioria. Não porque não fosse bonita, mas porque havia nela uma timidez genuína que a fazia menor do que era. Seus olhos castanhos guardavam uma profundidade silenciosa, como se carregassem histórias que ninguém nunca havia perguntado. O cabelo escuro, sempre preso em um coque simples, revelava um rosto delicado de traços suaves. Usava roupas modestas, limpas, mas desgastadas pelo tempo, e trabalhava 6 dias por semana servindo cafés, limpando mesas e fazendo bolos que os clientes adoravam sem saber que eram receitas de sua mãe. Isabela vivia com a tia Marta desde os 15 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro. Marta não era má, mas também não era afetuosa. Via na sobrinha uma ajuda financeira conveniente e uma presença que preenchia o vazio de sua casa. Isabela aprendera cedo a não esperar carinho, apenas a ser grata por ter um teto sobre a cabeça. Naquela noite, o café estava quase vazio. Apenas 2 estudantes dividiam uma mesa ao fundo, perdidos em livros e fones de ouvido. Isabela limpava o balcão pela 3ª vez, olhando pela janela como a chuva transformava tudo em aquarela. Estava cansada, não apenas do trabalho do dia, mas de uma exaustão que vinha de dentro, daquela sensação de que a vida era apenas uma sucessão de dias iguais, sem surpresas, sem magia. Foi então que ele entrou. A porta se abriu com força, trazendo consigo uma rajada de vento frio e o barulho da tempestade lá fora. O homem que apareceu era alto, com ombros largos que preenchiam o batente da porta. Estava encharcado, o cabelo escuro grudado na testa, o terno caro completamente arruinado pela chuva. Ele parou ali por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ficar ou ir embora. E então seus olhos encontraram os de Isabela. O mundo parou. Não foi dramático, não foi súbito, mas foi inegável. Como se algo no universo tivesse se alinhado sem pedir licença. Isabela sentiu o ar faltar, o coração acelerar de um jeito que não entendia. Ele piscou, como se também tivesse sido pego de surpresa por algo que não conseguia nomear. Aquele homem era Rafael Almeida Soares, embora Isabela não soubesse. Não sabia que ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, que seu nome aparecia em revistas de negócios, que mulheres lindas brigavam pela sua atenção. Não sabia que ele tinha 30 anos, uma fortuna invejável e uma vida que, vista de fora, parecia perfeita. Para ela, ele era apenas um estranho molhado, perdido, que a olhava como se a reconhecesse de algum lugar. "Está aberto?" perguntou ele, a voz rouca mais profunda do que ela esperava. Isabela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Ele entrou, fechando a porta atrás de si, e caminhou até o balcão com passos lentos, deixando um rastro de água pelo chão de madeira. Ela podia sentir o cheiro dele mesmo, através da chuva, algo amadeirado, caro, completamente fora de lugar naquele café humilde. "Um café, por favor", pediu ele, passando a mão pelo cabelo em um gesto que pareceu mais nervoso do que casual. "Quente, o mais quente que tiver." "Claro." Isabela conseguiu responder, sua voz saindo mais baixa do que pretendia.
Virou-se para a máquina de café, agradecendo por ter algo para fazer com as mãos que tremiam sem razão. Podia sentir os olhos dele em suas costas enquanto preparava a bebida, e cada segundo parecia se esticar eternamente. Quando colocou a xícara fumegante na frente dele, seus dedos se tocaram por acidente. Foi apenas um roçar de pele, mínimo, insignificante para qualquer observador. Mas para ambos foi como um choque elétrico que percorreu cada terminação nervosa. Isabela recuou a mão rapidamente, as bochechas corando. "Desculpe", murmurou. "Não", ele disse rápido demais. "Não precisa se desculpar." Rafael pegou a xícara, mas não bebeu imediatamente. Ficou ali, segurando-a como se precisasse do calor mais do que do café, olhando para ela com uma intensidade que fazia Isabela querer se esconder e, ao mesmo tempo, nunca desviar o olhar. "Você trabalha aqui todos os dias?" perguntou ele, e havia algo na pergunta que ia além da educação casual. "Sim", respondeu Isabela, limpando o balcão que já estava limpo. "De segunda a sábado." Ele assentiu devagar, como se estivesse gravando essa informação. "É um lugar bonito, acolhedor. Obrigada. Mas não é meu, só trabalho aqui." "Ainda assim", ele disse e sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, que transformou completamente seu rosto. De repente ele não parecia mais o executivo poderoso, apenas um homem cansado buscando refúgio da tempestade. "Tem seu toque, consigo sentir." Isabela não soube o que responder. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Ele bebendo o café devagar, ela fingindo organizar coisas que já estavam organizadas. Era um silêncio estranho, não desconfortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. "A chuva está piorando", comentou Isabela, olhando pela janela. "Você mora longe?" "Não muito", mentiu Rafael. Ele morava em um apartamento de cobertura nos jardins, a quilômetros dali, em outro mundo completamente diferente. Mas naquele momento não queria falar sobre isso. Não queria ser quem era. Queria apenas ficar ali, naquele café pequeno e quente, observando aquela moça de olhos tristes que o fazia sentir algo que não sentia há anos. "E você? A 3 quadras daqui. Sozinha?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar se era apropriada. Isabela hesitou, depois sacudiu a cabeça. "Com minha tia." Havia algo na forma como ela disse isso. Um peso nas palavras que fez Rafael querer perguntar mais. Mas ele se conteve. Não tinha o direito de invadir a vida dela apenas porque sentia uma atração inexplicável por alguém que acabara de conhecer. Os estudantes ao fundo se levantaram, pagaram e saíram, deixando-os sozinhos. A chuva tamborilava no telhado como uma música distante. O relógio na parede marcava quase meia-noite. "Preciso fechar em 15 minutos", disse Isabela suavemente, quase com pesar. Rafael assentiu, mas não se moveu. Bebeu o resto do café, colocou dinheiro no balcão, muito mais do que custava. Quando Isabela tentou devolver o troco, ele balançou a cabeça. "Fica com ele. Você faz um café excepcional." Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou seu rosto de um jeito que fez o coração de Rafael apertar no peito. "Obrigada." Ele se levantou, ajeitou o paletó molhado e caminhou até a porta. Com a mão na maçaneta, parou e se virou para olhá-la mais uma vez. "Posso voltar amanhã?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma promessa. Isabela sentiu algo se mover dentro dela, algo entre medo e esperança. "Estaremos abertos", disse, e embora a resposta fosse simples, os olhos dela diziam muito mais. Rafael assentiu, memorizando cada detalhe daquele rosto, daquele momento, daquele sentimento estranho e novo que o deixava simultaneamente assustado e vivo. "Então até amanhã, Isabela." Ela piscou, surpresa. "Eu não disse meu nome." Ele apontou discretamente para o crachá que ela usava no uniforme, sorrindo de lado. "Está escrito ali." "Ah!" Ela riu baixinho, envergonhada. "É, claro. Rafael."
ele disse. Meu nome é Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Isabela. Quando a porta se fechou atrás dele e ele desapareceu na noite chuvosa, Isabela ficou parada por longos minutos, olhando para o lugar onde ele estivera. Algo havia mudado. Ela não sabia o que, não sabia como, mas sentia nas pontas dos dedos, no ritmo acelerado do coração, na forma como o café parecia menor e, ao mesmo tempo, mais cheio do que antes. Lá fora, encharcado pela chuva, Rafael Almeida Soares encostou-se na parede do beco ao lado do café e fechou os olhos, respirando fundo. 20 minutos. Tinha ficado apenas 20 minutos naquele lugar, mas sabia, com uma certeza que o aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo, que sua vida nunca mais seria a mesma. Pela primeira vez em anos, ele queria o amanhã. Antes de continuar com esta história de coração e paixão preciosa, se inscreva e deixe seu like. Seu apoio faz com que essas histórias cheguem a mais mulheres que amam os romances profundos como você. Comente dignidade para saber que você é parte desta comunidade linda. E se quiser apoiar ainda mais, torne-se membro do canal. Você torna possível que continuemos criando amor do bom. Rafael voltou no dia seguinte, e no outro depois daquele, sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo café, sempre ficando até o café fechar. No começo, Isabela achava que era coincidência. Depois, começou a esperar por ele, o coração acelerando cada vez que o relógio se aproximava das 11 da noite, os olhos desviando para a porta mais vezes do que deveria. As conversas começaram pequenas, o tempo, o trânsito, a qualidade do café, mas aos poucos foram se aprofundando, camada por camada, como se ambos estivessem tirando armaduras que não sabiam que usavam. Isabela descobriu que ele trabalhava com tecnologia, embora ele nunca entrasse em detalhes sobre o que exatamente fazia. Rafael evitava falar sobre dinheiro, sobre sua empresa, sobre o mundo em que vivia. Quando estava ali, naquele café, queria ser apenas Rafael. Não o CEO, não o herdeiro, não o homem que as revistas colocavam na lista dos solteiros mais cobiçados. Apenas ele. E Isabela, que passara a vida inteira se tornando pequena para caber nos espaços que lhe davam, começava a se expandir na presença dele. Contava histórias de sua infância, de sua mãe que cozinhava com amor, de seu pai que tocava violão nas noites de domingo. Falava dos livros que lia, escondida da tia, dos sonhos que guardava em um caderno velho, do desejo secreto de um dia ter seu próprio café. Um lugar onde pessoas solitárias pudessem se sentir em casa. Rafael a escutava como ninguém nunca tinha escutado, não apenas ouvindo as palavras, mas prestando atenção nos silêncios, nas pausas, nas coisas que ela não dizia, mas que brilhavam em seus olhos. E quanto mais a conhecia, mais se dava conta de algo aterrorizante. Estava se apaixonando, de verdade, pela primeira vez na vida. Uma noite, já na terceira semana desse ritual, Isabela cometeu um erro ao fazer o troco e derrubou algumas moedas no chão. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo para pegá-las, e seus rostos ficaram a centímetros de distância. O tempo congelou. Isabela podia sentir a respiração quente dele em sua pele, ver os reflexos dourados em seus olhos escuros, contar cada cílio. Rafael olhava para sua boca, depois para seus olhos, depois novamente para sua boca, como se travasse uma batalha interna. Isabela, ele sussurrou, a voz rouca de uma necessidade que não tentava mais esconder. Sim? Ela mal conseguiu responder, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu quero... Ele começou, mas então alguém entrou no café, quebrando o momento. Ambos se levantaram rapidamente, as faces coradas, o ar denso entre eles. Mas algo havia mudado. A tensão que sempre existiu, discreta e contida, agora pulsava aberta entre eles. Cada olhar durava mais do que deveria. Cada toque acidental, ao trocar a xícara ou o dinheiro, deixava marcas invisíveis na pele de ambos.
Era uma tortura doce, uma espera que crescia e crescia sem que nenhum dos dois tivesse coragem de dar o próximo passo. Até que tudo mudou em uma segunda-feira chuvosa. Isabela estava fechando o café quando percebeu que seu celular estava sem bateria e que havia esquecido o guarda-chuva em casa. A chuva caía forte, tão forte que era impossível ver a rua do outro lado. Ela suspirou, preparando-se mentalmente para correr as 3 quadras até sua casa. Foi quando viu o carro parar na frente do café. Um carro caro, luxuoso, completamente fora de lugar naquele bairro. Rafael saiu, segurando um guarda-chuva grande. Achei que você pudesse precisar de uma carona, disse ele, e havia algo diferente em sua voz. Determinação, decisão, como se tivesse chegado o momento de parar de fingir. Isabela deveria ter dito não. Deveria ter mantido a distância, protegido seu coração, lembrado que homens como ele não ficavam com garotas como ela. Mas estava cansada de se proteger, cansada de ter medo, cansada de viver uma vida onde nada de bom acontecia, porque ela nunca se permitia aceitar as coisas boas. Obrigada, disse simplesmente, e entrou no carro. O interior era outro mundo. Couro macio, tecnologia por todos os lados, aquele cheiro dele intensificado no espaço fechado. Rafael ligou o aquecedor imediatamente, preocupado que ela estivesse com frio. Pode me dar seu endereço? Perguntou, as mãos no volante, olhando para frente porque se olhasse para ela, agora não conseguiria dirigir. Isabela deu, e ele começou a dirigir devagar, estendendo os poucos minutos de trajeto. Nenhum dos dois falava. O silêncio era denso, carregado, cheio de coisas não ditas que ocupavam todo o espaço disponível. Quando chegaram na frente da casa humilde de Isabela, Rafael estacionou, mas não desligou o motor. Ficaram ali, apenas sentados, ouvindo a chuva bater no teto do carro como um tambor distante. Rafael, Isabela começou, a voz trêmula. Por que você continua voltando ao café? Ele virou-se para olhá-la e havia nos seus olhos uma verdade crua, sem máscaras. Você sabe por quê? Não sei, ela mentiu, porque precisava ouvir. Diga. Rafael respirou fundo, as mãos apertando o volante como se precisasse segurar algo concreto. Porque quando estou perto de você, eu consigo respirar. Porque você me olha como se eu fosse apenas um homem, não um sobrenome ou uma conta bancária. Porque pela primeira vez na minha vida eu não quero fingir ser outra pessoa. As lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Eu não sou ninguém especial. Para mim você é, ele disse com uma intensidade que a fez tremer. Você é a única coisa real em um mundo cheio de máscaras. Isabela sentiu as barreiras que havia construído ao redor do coração começarem a rachar. Eu tenho medo, confessou. Medo de que isso não seja real, medo de que você desapareça, medo de que eu não seja suficiente. Rafael estendeu a mão e segurou a dela, entrelaçando os dedos com uma delicadeza que contrastava com o tremor em sua voz. Eu também tenho medo, mas pela primeira vez na vida, estou mais com medo de não tentar do que de me machucar. Eles se olharam no silêncio do carro. A chuva criando um casulo ao redor deles, isolando-os do mundo. Isabela sabia que se descesse do carro agora, poderia voltar para sua vida segura e previsível. Mas também sabia que passaria o resto da vida se perguntando, e se? Você quer entrar? Ela ouviu sua própria voz perguntar, surpresa pela própria coragem. Minha tia está viajando. Eu estou sozinha esta semana. A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada de significado. Não era apenas um convite para escapar da chuva. Era muito mais, e ambos sabiam. Rafael a olhou com uma seriedade que fez o estômago dela revirar. Isabela, se eu entrar, não sei se vou conseguir ser cavalheiro. Eu não estou pedindo para você ser cavalheiro, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Estou pedindo para você ser verdadeiro. Algo se rompeu dentro dele. Toda a contenção, todo o controle que ele havia mantido por semanas desmoronou. Ele desligou o motor,
Pegou o guarda-chuva e, antes que Isabela pudesse processar o que estava acontecendo, ele já estava do lado dela, abrindo a porta, estendendo a mão. Ela a pegou. Correram pela chuva, rindo como crianças até a porta da casa. Isabela tentou 3 vezes colocar a chave na fechadura, as mãos tremendo tanto de frio quanto de antecipação. Quando finalmente conseguiram entrar, estavam encharcados novamente. A casa era simples, pequena, mas limpa e aconchegante. Rafael não viu a humildade. Viu os livros empilhados no canto, as plantas bem cuidadas na janela, as fotografias de uma família feliz que não existia mais. Viu o lar dela e, de alguma forma, sentiu que estava vendo sua alma. Você deve estar com frio, Isabela disse, nervosa de repente, consciente de como a camiseta molhada grudava em seu corpo. Eu posso fazer um café ou chá ou... Isabela, Rafael a interrompeu, dando um passo em direção a ela. Para de fugir. Eu não estou fugindo. Ela protestou fracamente. Está sim, ele disse suavemente, dando outro passo. Agora estava tão perto que ela precisava inclinar a cabeça para olhá-lo. Você está com medo. Eu também estou. Mas eu estou cansado de ter medo. Ele ergueu a mão, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Quando ela não recuou, ele tocou seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha úmida da chuva, ou talvez de lágrimas. Ele não tinha certeza. Há semanas eu quero fazer isso, ele confessou, a voz baixa, íntima. Há semanas eu sonho com você todas as noites, e estou cansado de fingir que não estou completamente perdido em você. Rafael, ela sussurrou, o nome dele saindo de sua boca como uma prece, e então ele a beijou. Foi suave no começo, quase hesitante, como se ele temesse quebrá-la. Mas quando sentiu Isabela responder, quando sentiu os braços dela subirem por seu peito e se enrolarem ao redor de seu pescoço, algo se acendeu. O beijo se aprofundou, se tornou mais urgente, mais necessário. Anos de solidão, de toques vazios, de relacionamentos superficiais, tudo evaporou naquele beijo. Para Rafael, era a primeira vez que beijava alguém e sentia. Para Isabela, era a primeira vez que era beijada por alguém que havia de verdade. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, as testas apoiadas uma na outra, os corações batendo em sincronia. Fica comigo esta noite, Isabela pediu, a vulnerabilidade clara em sua voz. Só fica, não quero que você vá embora ainda. Rafael a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo, respirando o cheiro simples de sabonete e chuva. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu. Não hoje, não nunca, se você me deixar ficar. E naquela noite, na casa pequena onde Isabela crescera com dor, eles criaram memórias novas. Não foi rápido, nem desesperado. Foi lento, descobrindo cada suspiro, cada tremor, cada lugar onde o toque provocava arrepios. Foi íntimo de um jeito que transcendia o físico, como se seus corpos estivessem aprendendo uma linguagem que suas almas já conheciam. Quando finalmente adormeceram, entrelaçados nas cobertas velhas, mas limpas da cama dela, a chuva ainda caía lá fora. Mas para ambos, o mundo estava em silêncio. Um silêncio bom, um silêncio cheio de promessas. Nenhum dos dois sabia ainda que aquela noite seria apenas o começo de algo muito maior e muito mais complicado. Ato 3. Aproximação e conflito. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais felizes que Isabela já vivera. Rafael não desapareceu como ela temia secretamente. Pelo contrário, estava presente de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Mensagens de bom dia. Telefonemas no meio do dia apenas para ouvir sua voz. Aparições surpresa no café com flores simples compradas do vendedor da esquina, porque ele aprendera que ela preferia margaridas humildes a rosas caras. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, as diferenças entre seus mundos começavam a se fazer notar de formas que nenhum dos dois podia ignorar. Uma tarde, Rafael precisou atender uma ligação urgente enquanto estava no café.
Isabela o observou falar, o tom de voz mudando completamente, se tornando firme, autoritário, distante. Ele mencionava valores de milhões, fusões de empresas, decisões que afetariam centenas de empregos. Quando desligou, percebeu Isabela olhando-o com uma expressão estranha. "O que foi?" perguntou preocupado. "Nada", ela mentiu, voltando a limpar o balcão. Mas não era nada. Era a súbita consciência de que o homem que a beijava com tanta ternura todas as noites era também alguém que vivia em um mundo que ela mal conseguia compreender. Um mundo onde seu salário mensal era provavelmente o que ele gastava em almoços de negócios. Rafael sentiu a mudança, aquela distância sutil, mas presente. Tentou puxar conversa, mas Isabela estava retraída, perdida em pensamentos que não compartilhava. Essa seria a primeira de muitas vezes em que o abismo entre seus mundos se faria sentir. A tia de Isabela voltou de viagem e imediatamente percebeu algo diferente na sobrinha. Havia uma luz em seus olhos que não existia antes, um sorriso que surgia sem razão aparente. Marta, que tinha um talento especial para farejar felicidade alheia e destruí-la, começou a investigar. Não demorou muito para descobrir sobre Rafael. E quando descobriu quem ele realmente era, uma mistura tóxica de ganância e inveja tomou conta de seu coração. "Você está se envolvendo com um milionário", declarou uma noite, quando Isabela chegou em casa após fechar o café. Não era uma pergunta, era uma acusação. Isabela congelou na porta. "Como você sabe? Eu tenho olhos e ouvidos. As fofoqueiras do bairro inteiro estão comentando. A menina pobre que fisgou o ricaço." O tom era venenoso. "Você acha que ele vai ficar com você? Acha mesmo que não é apenas mais uma diversão?" As palavras atingiram exatamente onde Marta pretendia. As inseguranças que Isabela vinha tentando sufocar explodiram à superfície. "Não é assim", ela defendeu, mas a voz saiu fraca. "Claro que é", Marta riu amargamente. "Homens como ele não se casam com garotas como você. Eles brincam, se divertem e quando enjoam, voltam para o mundo deles. E você fica aqui usada, com o coração partido e uma reputação arruinada." "Para", Isabela implorou, as lágrimas ameaçando cair. "Estou tentando te proteger", Marta disse, a falsa preocupação não escondendo a crueldade. "Mas se você quer ser burra e acreditar em contos de fadas, problema seu. Só não venha chorar para mim quando ele te descartar." Isabela trancou-se no quarto, as palavras da tia ecoando em sua mente. Queria acreditar que Rafael era diferente. Mas e se não fosse? E se isso tudo fosse realmente apenas uma fase para ele? Um interlúdio interessante em sua vida de luxo, antes de voltar para mulheres do seu nível social? Essas dúvidas criaram uma distância que Rafael sentiu imediatamente. Isabela começou a responder suas mensagens com menos frequência. Seus sorrisos pareciam forçados. Ela se afastava quando ele tentava tocá-la, como se estivesse se protegendo de uma dor futura. "O que está acontecendo?" Rafael finalmente perguntou uma noite, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. "Você está se afastando de mim." "Não estou", ela mentiu, mas as lágrimas que brotaram de seus olhos atraíram. "Está sim, e eu preciso saber por quê. O que eu fiz?" "Você não fez nada", Isabela soluçou. "É isso. Você é perfeito e gentil e não sou eu que é o problema. Sou eu. Eu que não pertenço ao seu mundo. Eu que eventualmente vou te envergonhar. Eu que..." "Para!" Rafael a interrompeu. A voz firme, mas os olhos magoados. "Para de colocar palavras na minha boca. Para de decidir por mim o que eu sinto ou o que eu quero." "Mas é verdade", ela insistiu. "Você vai perceber eventualmente que pode ter alguém melhor. Alguém que entende seu mundo, alguém que não serve café para sobreviver." Rafael a soltou, dando um passo para trás. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu raiva em seus olhos. "Você realmente acha que eu sou tão superficial? Que tudo que importa para mim é dinheiro e status?"
Não é isso que eu... É exatamente o que você está dizendo, ele a cortou. Você está me julgando pelo meu saldo bancário em vez de pelo homem que sou. Está presumindo o pior de mim sem me dar chance de provar o contrário. As palavras atingiram Isabela como um tapa. Ele estava certo. Ela estava fazendo exatamente isso. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu, a voz quebrada. Não sei como acreditar que algo bom pode acontecer comigo. Toda a minha vida, sempre que algo bom aparecia, era tirado. Meus pais, minha infância, meus sonhos. Eu aprendi a não esperar nada para não me decepcionar. A raiva de Rafael evaporou, substituída por uma ternura dolorosa. Ele a puxou para um abraço apertado. Eu não sou suas tragédias passadas, Isabela. Sou apenas um homem que está apaixonado por você e que quer uma chance de te fazer feliz. Mas você precisa me deixar tentar. E se você me deixar, ela sussurrou contra seu peito. E se eu não deixar, ele retrucou. E se isso funcionar? E se formos felizes juntos? Você vai jogar tudo fora por medo de um futuro que pode nem acontecer? Isabela não tinha resposta. Ficaram abraçados por longos minutos, o mundo seguindo seu ritmo lá fora, enquanto eles tentavam navegar as águas turbulentas de um relacionamento que ambos queriam, mas que o mundo parecia determinado a sabotar. O que nenhum dos dois sabia é que havia alguém trabalhando ativamente para destruir o que estavam construindo. Alguém que via o relacionamento deles como um insulto pessoal. Lívia Fernandes era tudo que Isabela não era. Rica, sofisticada, acostumada a conseguir o que queria. Ela e Rafael haviam tido um caso breve alguns meses antes, do tipo sem compromisso que Rafael costumava ter antes de conhecer Isabela. Para ele, havia sido apenas isso. Para Lívia, que estava acostumada a ser a única mulher que importava em qualquer sala, o término havia sido um golpe no ego que ela não estava disposta a aceitar. Quando soube pelos círculos sociais que Rafael estava se envolvendo com uma garçonete, Lívia sentiu uma mistura de incredulidade e fúria. Ela poderia aceitar perdê-lo para uma igual, talvez, mas para uma ninguém, isso era imperdoável. Ela começou seu trabalho sutilmente. Uma palavra aqui, uma sugestão ali. Nos jantares de negócios, nos eventos sociais, nos círculos onde a reputação era moeda, ela plantava sementes de dúvida. Tadinho do Rafael, sendo claramente usado por uma oportunista. É óbvio que ela está atrás do dinheiro dele. Ele vai perceber eventualmente e voltar para quem realmente importa. Os rumores começaram a se espalhar como fogo em mato seco. Executivos que respeitavam Rafael começaram a olhá-lo de forma diferente. Mulheres que cobiçavam sua atenção ganharam esperança renovada. E o pior, sua família, que ele mantivera cuidadosamente longe de sua vida pessoal, começou a fazer perguntas. Uma tarde, a mãe de Rafael apareceu sem avisar em seu apartamento. Clarice Almeida Soares era uma mulher elegante que havia construído seu império social através de casamentos estratégicos e alianças cuidadosas. A ideia de seu filho, seu herdeiro, se envolver com alguém fora de seu círculo era inaceitável. "Precisamos conversar sobre essa garota", declarou, entrando sem esperar convite. Rafael suspirou. Sabia que esse momento chegaria eventualmente. Isabela. O nome dela é Isabela. Não me importa o nome dela, Clarice disse friamente. Me importa que você está arruinando sua reputação e possivelmente seu futuro por um capricho. Não é um capricho, Rafael respondeu, a voz controlada, mas tensa. Eu a amo. Clarice parou, girando para encará-lo. Amor. Rafael, você tem 30 anos. É hora de amadurecer e perceber que amor não paga contas nem constrói impérios. Eu já tenho um império, ele retrucou. O que eu não tinha era um motivo para acordar de manhã, até conhecê-la. Você está sendo ridículo, ela disparou. Essa garota claramente está atrás do seu dinheiro. Qualquer um consegue ver isso. Qualquer um, exceto eu, que passo todos os dias com ela.
Rafael questionou, a raiva começando a ferver. Ela nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. E mesmo agora, ela paga suas próprias contas, recusa meus presentes, trabalha 6 dias por semana em um café. Diga-me, mãe, que parte disso soa como uma caça-fortunas? Clarice estudou o filho, percebendo que argumentos lógicos não funcionariam. Ela precisava de outra abordagem. Você realmente acha que ela vai sobreviver no nosso mundo? Nos jantares? Nos eventos? Ela vai te envergonhar. O único que me envergonha, Rafael disse lentamente, cada palavra pesada de decepção, é que você não consegue ver o valor de uma pessoa além do saldo bancário dela. Ele a acompanhou até a porta. Isabela faz parte da minha vida agora. Você pode aceitar isso ou não, é sua escolha. Mas não vou abrir mão dela para agradar você ou qualquer pessoa do seu círculo de cobras. Quando Clarice saiu, o apartamento ficou em silêncio. Rafael se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Sabia que isso era apenas o começo. As pressões viriam de todos os lados, e ele estava disposto a lutar contra todas elas. Mas a pergunta que o atormentava era: Isabela estaria? Naquela mesma noite, Isabela recebeu uma visita inesperada no café. Lívia entrou pouco antes do horário de fechar, usando um vestido que custava mais do que Isabela ganhava em um ano. Você deve ser a famosa Isabela, disse, o sorriso não alcançando os olhos frios. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Posso ajudá-la? Na verdade, eu vim ajudar você, Lívia disse, sentando-se no balcão como se fosse dona do lugar. Vim dar um conselho de mulher para mulher. Deixe Rafael em paz. Desculpe, você o está arruinando, Lívia continuou, a voz doce como veneno. Sua família está furiosa, seus sócios estão preocupados, sua reputação está sendo destruída, tudo por causa de você. As palavras atingiram Isabela como socos. Eu não pedi para ele. Não importa o que você pediu ou não, Lívia a interrompeu. O fato é que você é ruim para ele, e se você realmente o ama, como certamente vai alegar, você vai fazer a coisa certa e deixá-lo livre para encontrar alguém adequado. Alguém como você? Isabela perguntou, encontrando uma centelha de coragem. Lívia sorriu, dessa vez um sorriso real, cruel. Alguém que não vai destruir tudo o que ele construiu. Pense nisso, querida. Pense se seu amor egoísta vale o preço que ele está pagando. Quando Lívia saiu, Isabela ficou sozinha no café vazio, as palavras ecoando em sua mente, e pela primeira vez começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, todos estivessem certos. Talvez ela fosse realmente ruim para Rafael. Essa dúvida plantaria sementes que cresceriam nas sombras, esperando o momento perfeito para florescer em uma decisão que poderia destruir tudo. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rafael lutava em todas as frentes, tentando proteger Isabela das flechas venenosas que vinham de seu mundo, enquanto simultaneamente gerenciava uma empresa que exigia atenção constante. Ele estava exausto, mas determinado. Isabela via a pressão pesando sobre ele. Via as olheiras que ele tentava esconder. Via a tensão em seus ombros quando chegava no café depois de dias difíceis. E a culpa crescia dentro dela como uma sombra escura que ameaçava sufocar qualquer felicidade que tentassem construir. Uma noite, Rafael chegou mais cedo que o normal. O café estava cheio e Isabela estava visivelmente estressada, tentando atender a todos sozinha. Sem pensar duas vezes, Rafael foi até o balcão e começou a ajudá-la, levando pedidos, servindo cafés, como se tivesse feito aquilo a vida inteira. Os clientes ficaram chocados. Alguns o reconheceram das revistas e dos noticiários. Murmúrios se espalharam, celulares apareceram, pessoas tirando fotos discretas. No dia seguinte, as imagens estariam em todas as redes sociais. O CEO milionário servindo café em um lugar humilde. Quando fecharam o café, Isabela estava à beira das lágrimas. Você não devia ter feito isso. Feito o quê? Ajudado você? Agora as pessoas vão falar ainda mais.
Vão dizer que você está jogando sua reputação no lixo. Rafael a puxou para si. Deixa falarem. Eu não me importo. Mas eu me importo. Ela explodiu, se afastando. Eu me importo que você esteja perdendo coisas por minha causa. Me importo que sua mãe te odeia agora. Me importo que... Minha mãe não me odeia. Rafael a interrompeu. Ela só precisa de tempo para entender. Entender o quê? Que você está com alguém completamente inadequado? Ela está certa, Rafael. Eu não sirvo para o seu mundo. Para de dizer isso, ele implorou. Para de deixar outras pessoas definirem quem você é. Isabela respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo. Existe algo que você precisa saber. Sobre mim. Sobre por que eu sou assim. Rafael ficou quieto, esperando. Quando eu tinha 15 anos, ela começou, a voz tremendo. Meus pais morreram em um acidente de carro. Era meu aniversário. Eles estavam voltando de comprar meu presente quando um caminhão perdeu o controle e bateu neles. Isabela. Rafael deu um passo em direção a ela, mas ela levantou a mão, pedindo que ele a deixasse continuar. Eu fiquei com a tia Marta porque não havia mais ninguém. Ela me aceitou, mas deixou claro desde o primeiro dia que eu era um fardo, que ela estava fazendo uma caridade, que eu devia ser grata por cada migalha que ela me dava. As palavras saíam em um fluxo agora, anos de dor sendo finalmente liberados. Ela nunca me bateu, mas disse coisas que machucaram mais do que qualquer golpe físico. Disse que eu era feia, que era burra, que nenhum homem me quereria, que eu deveria me contentar com qualquer trabalho medíocre porque não era capaz de nada melhor. Rafael sentiu a raiva ferver em suas veias. Ela não tinha o direito, mas ela tinha razão em algumas coisas. Isabela continuou. Eu não sou educada. Não sei me comportar em jantares elegantes. Não sei de que vinho combina com que prato. Não sei nada sobre arte ou ópera ou as coisas que pessoas do seu mundo valorizam. E você acha que eu me importo com isso? Você deveria, ela disse, a voz cansada. Porque seus sócios se importam, sua família se importa, e eventualmente você vai perceber que eu só te atrapalho. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava calma, mas cheia de emoção. Posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém? Isabela assentiu, surpresa pela mudança. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, ele começou. Todo mundo pensa que herdei tudo dele, que nasci em berço de ouro, mas a verdade é que meu pai perdeu tudo nos últimos anos de vida. Maus investimentos, sócios desonestos. Quando ele morreu, não deixou nada além de dívidas. Isabela o olhou, chocada. Isso não constava em nenhuma revista, em nenhuma matéria sobre ele. Minha mãe se casou novamente rapidamente, com um homem rico que pagou nossas dívidas em troca de acesso ao nome da família. Eu odiava ele. Odiava que minha mãe tinha vendido seu amor por segurança financeira. Jurei que nunca faria o mesmo. Ele deu um passo em direção a Isabela. Trabalhei 3 empregos enquanto fazia faculdade. Construí minha empresa do zero, sem um centavo de herança. Cada real que tenho hoje eu conquistei com suor e sangue. E sabe o que descobri no processo? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Que dinheiro não compra nada que realmente importa. Não compra lealdade. Não compra amor verdadeiro. Não compra a sensação de paz que sinto quando estou com você. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Você acha que eu me importo se sabe qual talher usar? Você acha que isso importa comparado ao fato de que você é a única pessoa no mundo que me faz querer ser melhor? Mas sua família... Minha família vai aprender a aceitar, ele disse firmemente. Ou não vai fazer parte da minha vida. Simples assim. Não é simples, Isabela protestou. Você não pode abrir mão da sua família por mim. Não estou abrindo mão de ninguém, ele explicou. Estou estabelecendo limites. Estou dizendo que minha felicidade importa mais do que a aprovação deles. E você me faz feliz, Isabela. Pela primeira vez na minha vida, eu sou feliz de verdade. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Eu também sou feliz com você, mas tenho tanto medo de estragar tudo.
Então vamos ter medo juntos, ele sugeriu, puxando-a para um abraço apertado. Mas não vamos desistir, não sem lutar. Eles ficaram abraçados por longos minutos, dois corações machucados, encontrando consolo um no outro. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético. Mas ali, naquele pequeno café, o tempo parava. No entanto, a paz era temporária, porque enquanto eles se reconfortavam, forças trabalhavam para separá-los. Lívia não tinha desistido. A mãe de Rafael estava planejando seu próximo movimento. E a tia Marta, que havia descoberto o verdadeiro valor da fortuna de Rafael, começava a ver sua sobrinha de uma forma diferente. Não como uma sobrinha, mas como um bilhete de loteria premiado que ela não pretendia deixar escapar. As peças estavam se movendo no tabuleiro, e a tempestade que estava por vir testaria o amor deles de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. Mas por aquela noite, eles tinham um ao outro. Isso, por enquanto, era suficiente. A calmaria não durou. Nunca dura quando o mundo decide que seu amor não deveria existir. 3 dias depois daquela conversa no café, Isabela acordou com dezenas de mensagens no celular. Mensagens de números desconhecidos, de pessoas que ela mal conhecia, de colegas do café. Todas diziam a mesma coisa. Você viu? Com mãos trêmulas, ela abriu as redes sociais e seu mundo desmoronou. Havia fotos dela e Rafael em todos os lugares. Não fotos românticas ou bonitas, fotos estrategicamente escolhidas para fazê-la parecer inadequada. Rafael impecável em um terno caro, ela com seu uniforme simples de café. Rafael em um evento glamouroso, enquanto ao lado colocavam uma foto dela varrendo o chão do café. As manchetes eram cruéis. CEO milionário namora garçonete, amor ou oportunismo. A Cinderela moderna ou a caçadora de fortunas. Mas o pior não eram as manchetes, eram os comentários. Milhares deles, de pessoas que não a conheciam, julgando-a, condenando-a, dizendo coisas horríveis sobre seu caráter, sua aparência, suas intenções. Isabela sentiu-se nua, exposta, julgada pelo mundo inteiro. As mãos tremiam tanto que o celular caiu no chão. Rafael descobriu ao mesmo tempo. Sua secretária o acordou com ligações urgentes. Seus sócios exigiam uma reunião. Os investidores estavam nervosos. A mídia estava em frenesi. Ele tentou ligar para Isabela e imediatamente, mas ela não atendia. Mandou mensagens sem resposta. O pânico começou a se instalar em seu peito. Enquanto isso, no pequeno quarto dela, Isabela estava encolhida na cama, abraçando os joelhos, sentindo o peso do mundo esmagando-a. A porta se abriu sem bater. Era Marta, com o celular na mão e um sorriso que não alcançava os olhos. Então é verdade, disse, sentando-se na cama sem ser convidada. Você realmente está com Rafael Almeida Soares. O Rafael Almeida Soares. Isabela não respondeu. Sabe o que isso significa? Marta continuou, a voz assumindo um tom meloso que era de alguma forma pior do que sua crueldade usual. Significa que você finalmente é útil para alguma coisa. Significa que podemos usar esse relacionamento para... Para de falar. Isabela cortou, a voz rouca de tanto chorar. Não seja ingrata, Marta repreendeu. Eu te criei, te dei um teto. Agora é hora de você retribuir. Você vai pedir dinheiro para ele, para mim, para nós. É o mínimo que você pode fazer. Isabela levantou a cabeça, olhando para a tia com uma mistura de horror e náusea. Você acha mesmo que eu faria isso? Você vai fazer, Marta disse com certeza. Porque se não fizer, vou contar para a mídia coisas sobre você. Coisas que vão fazer você parecer ainda pior do que já parece. Que coisas? Você vai inventar mentiras? Não preciso inventar. Marta sorriu cruelmente. Só preciso exagerar a verdade. Contar como você sempre foi manipuladora, como você planejava tudo desde pequena, como... Sai, Isabela disse, a voz baixa, mas firme. Sai do meu quarto. É minha casa.
Marta retrucou. Então eu saio, Isabela disse, levantando-se da cama. Suas pernas estavam trêmulas, mas algo dentro dela se endureceu. Vou embora daqui hoje. E vai para onde? Para a mansão dele? Você acha mesmo que ele vai te querer depois de todo esse escândalo? As palavras atingiram o alvo pretendido. Isabela sentiu a dúvida se infiltrar novamente, mas então lembrou da voz de Rafael, de suas promessas, de seu toque gentil. Ela tinha que confiar nele, tinha que acreditar. Não sei, admitiu, mas não vou ficar aqui. Enquanto Isabela juntava suas poucas posses em uma mochila, Rafael estava enfrentando sua própria tempestade. A sala de reuniões estava lotada com sócios nervosos e investidores preocupados. Isso está afetando a imagem da empresa, um deles argumentava. Precisamos de controle de danos. O controle de danos é simples, Rafael respondeu calmamente. Não há nada para controlar porque não fiz nada errado. Você está namorando uma garçonete, outro explodiu. Isso não combina com a marca que construímos. A marca que eu construí, Rafael corrigiu, a voz ganhando uma aspereza que fez todos se calarem. Esta empresa existe porque eu trabalhei 20 horas por dia durante anos, porque eu sacrifiquei relacionamentos, saúde, felicidade. E agora que finalmente encontrei alguém que me faz querer viver em vez de apenas sobreviver, vocês acham que tenho o direito de opinar? Nós temos ações, alguém lembrou. Temos o direito de proteger nosso investimento. Rafael olhou ao redor da sala, para esses homens de terno que ele havia enriquecido, que haviam se beneficiado de seu trabalho árduo, e sentiu algo se romper dentro dele. Não raiva, algo pior, decepção. Vocês querem proteger seu investimento? Ele perguntou calmamente. Então comprem minhas ações, todas elas. Vou vender minha parte da empresa. O silêncio foi absoluto. Você está louco? Finalmente alguém murmurou. Não, Rafael disse, e pela primeira vez em semanas sentiu-se realmente livre. Estou são, estou finalmente são. Esta empresa era tudo para mim porque não tinha mais nada. Agora tenho, e não vou sacrificar a única coisa real na minha vida por uma sala cheia de planilhas e lucros. Ele se levantou, ajeitou a gravata e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se mais uma vez. Vocês têm 48 horas para fazer uma oferta. Depois disso, vou ao público e vendo para quem der mais. Quando a porta se fechou atrás dele, o caos explodiu na sala. Mas Rafael não ouvia mais nada. Só tinha um pensamento: chegar até Isabela. Ele dirigiu como um louco até a casa dela. Quando chegou, encontrou Isabela na calçada com uma mochila nas costas, os olhos vermelhos de chorar, o rosto pálido. Isabela! Ele saiu do carro antes mesmo de estacionar direito. Ela o viu e algo se rompeu. Começou a chorar de novo, mas não se moveu, como se seus pés estivessem colados no chão. Rafael correu até ela, puxando-a para um abraço desesperado. Onde você está indo? Não sei. Ela soluçou contra seu peito. Só sei que não posso ficar aqui. Não posso. Rafael, você viu? Viu o que estão falando sobre mim? Vi, ele confirmou, apertando-a mais forte. E não me importo. Não com o que essas pessoas pensam. Mas você deveria, ela insistiu, tentando se afastar, mas ele não deixou. Eles estão destruindo sua reputação, sua empresa. Eu vendi minha parte da empresa, ele disse simplesmente. Isabela congelou. O quê? Ou vou vender? Em 48 horas. Ele a afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Porque percebi algo naquela sala cheia de homens preocupados com lucros. Percebi que construí um império, mas não tinha um lar. Tinha dinheiro, mas não tinha amor. Tinha sucesso, mas não tinha felicidade. Rafael, você não pode abrir mão de tudo por mim, Isabela disse, horrorizada. Você trabalhou anos, e esses anos me trouxeram até você. Ele a interrompeu. Então valeram a pena. Mas agora quero trabalhar para algo diferente. Quero construir uma vida que vale a pena viver. Não apenas um império que impressiona pessoas que não me conhecem de verdade.
Você está sendo irracional, ela tentou argumentar, mas a voz era fraca. Estou sendo racional pela primeira vez na vida, ele corrigiu. Isabela, eu te amo. Amo a forma como você vê o mundo. Amo sua bondade, sua força, sua capacidade de permanecer genuína, mesmo quando o mundo te machuca. E não vou deixar que essas pessoas destruam o que temos. Mas e se não for suficiente? Ela sussurrou. E se meu amor não for suficiente para compensar tudo que você está perdendo? Rafael a puxou para si novamente, enterrando o rosto em seu cabelo. Seu amor é a única coisa que nunca será insuficiente. É a única coisa que sempre será mais do que eu mereço. Ali, na calçada daquela rua humilde, sob o olhar curioso dos vizinhos, eles ficaram abraçados enquanto o mundo desmoronava ao redor. E, de alguma forma, naquele abraço, encontraram a força para continuar. Vem comigo, Rafael pediu. Vem para minha casa. Não porque eu quero te controlar ou te tirar do seu mundo, mas porque quero que estejamos juntos enquanto enfrentamos isso. Juntos, Isabela, não sozinhos. Ela olhou para a casa atrás dela, onde Marta observava da janela com uma expressão de raiva. Olhou para a mochila em suas costas com todas suas posses do mundo. E então olhou para Rafael, para o homem que estava disposto a desistir de tudo por ela. A decisão foi mais fácil do que pensava. Sim, ela disse. Sim, eu vou com você. E quando entraram no carro juntos, deixando para trás o bairro que havia sido seu mundo inteiro, Isabela sentiu medo, mas também sentiu esperança, porque pela primeira vez não estava enfrentando o mundo sozinha. Ela tinha Rafael. E ele tinha ela, e isso, descobririam em breve, era mais poderoso do que qualquer escândalo, qualquer fofoca, qualquer tentativa de destruí-los. Mas os testes ainda não haviam terminado, mal haviam começado. Os primeiros dias no apartamento de Rafael foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Isabela acordava em lençóis de algodão egípcio que custavam mais do que seu salário mensal. Tomava banho em um banheiro maior que seu antigo quarto. Olhava pela janela do 20º andar para uma cidade que parecia irreal vista de tão alto. Rafael tentava facilitar a transição. Deixava bilhetes carinhosos pela manhã, antes de sair para reuniões. Enchia a geladeira com os alimentos simples que ela gostava, não com comidas caras e sofisticadas. Perguntava sua opinião sobre tudo, tentando fazê-la sentir que aquele espaço era deles, não só dele. Mas a verdade era que Isabela se sentia como uma estranha em um mundo estrangeiro. Quando Rafael estava em casa, conseguia fingir que tudo estava bem. Mas durante o dia, quando ficava sozinha naquele apartamento enorme e silencioso, a solidão era sufocante. Pior ainda, eram as saídas. Rafael insistia em levá-la a jantares, eventos, tentando integrá-la ao seu mundo. Mas cada evento era uma tortura. As mulheres olhavam para ela com desdém mal disfarçado. Os homens a ignoravam completamente ou a tratavam com condescendência. Conversas sobre vinhos caros, viagens exóticas, investimentos internacionais aconteciam ao redor dela enquanto Isabela ficava em silêncio, sem nada para contribuir. Você está quieta, Rafael comentou uma noite, após mais um jantar desconfortável. Estavam voltando para casa no carro, a cidade passando pelas janelas como um borrão de luzes. Estou cansada, ela mentiu. Mas Rafael a conhecia bem demais agora. Você odiou, não foi? Isabela não respondeu, apenas olhou pela janela. Isabela, fala comigo. O que você quer que eu diga? Ela finalmente explodiu, virando-se para ele. Que eu me sinto completamente deslocada. Que cada vez que vamos a um desses eventos, sinto que todos estão me julgando e achando que não pertenço ali. Porque é exatamente assim que me sinto. Rafael estacionou o carro, desligou o motor. Você pertence onde eu estou. Simples assim. Não é simples, Isabela insistiu. Você não vê como elas olham para mim? Como sussurram quando passo? Eu ouço, Rafael. Ouço cada comentário venenoso sobre como sou inadequada, como você podia fazer melhor,
como claramente estou apenas atrás do seu dinheiro. E você se importa com o que essas pessoas pensam? Não, ela admitiu. Mas me importa que você tenha que ouvir também. Me importa que quando as pessoas olham para nós, vejam um erro em vez de um casal. Rafael segurou seu rosto entre as mãos. Quando eu olho para nós, vejo a única coisa certa na minha vida. Vejo a mulher que amo. Vejo meu futuro. E se seu futuro comigo significar perder tudo mais? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael sabia que ela não estava sendo dramática. As consequências já eram reais. Investidores haviam recuado, sócios pressionavam. Sua mãe não falava mais com ele. O mundo empresarial o via com desconfiança agora, como se apaixonar por alguém fora de seu círculo fosse sinal de instabilidade mental. Então eu perco, Rafael disse simplesmente, e construo algo novo, algo melhor. Você diz isso agora, Isabela sussurrou. Mas e daqui a 1 ano, 5 anos, quando você olhar para trás e perceber tudo que sacrificou? Vou olhar para você, ele respondeu sem hesitar, e vou saber que valeu cada sacrifício. Mas Isabela não estava convencida, e conforme os dias se transformavam em semanas, a distância emocional entre eles crescia mesmo quando estavam fisicamente próximos. Ela se tornara quieta, retraída, como se estivesse se preparando para uma perda inevitável. Rafael sentia essa distância e a desesperava. Tentava puxá-la de volta com palavras, com toques, com promessas, mas era como tentar segurar água. Ela escorregava entre seus dedos, não importa o quanto ele se esforçasse. Uma noite, ele chegou em casa e encontrou Isabela na varanda, olhando para a cidade lá embaixo. Havia algo em sua postura, uma quietude quase fantasmagórica, que fez o coração dele apertar. Está pensando em ir embora, ele disse. Não era uma pergunta. Isabela não se virou. Estou pensando que talvez todos estejam certos, que talvez eu seja um erro que você não pode admitir. Rafael sentiu raiva pela primeira vez. Não dela, mas da situação, do mundo que insistia em defini-los por padrões superficiais. Olha para mim, pediu. Ela virou-se lentamente e Rafael viu as lágrimas em seus olhos. Você quer saber por que eu continuo lutando? Ele perguntou. Por que não desisto e volto para minha vida confortável? Isabela esperou. Porque antes de você, eu estava morto por dentro, Rafael confessou, a voz quebrando. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha um único motivo para acordar feliz. Não tinha ninguém que me visse de verdade. Não tinha amor. Ele deu um passo em direção a ela. Então entrei naquele café em uma noite chuvosa e você estava lá. E pela primeira vez em anos, senti algo. Algo real, algo que me fez querer ser melhor, fazer melhor, viver melhor. Rafael, não, ele a cortou gentilmente. Deixa eu terminar. Você acha que está me custando coisas? Está. Mas sabe o que você me deu em troca? Me deu vida, me deu propósito, me deu a sensação de que existe algo neste mundo além de lucros e perdas. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isabela agora. Mas eu não sei se sou forte o suficiente para aguentar isso. As olhares, os comentários, a sensação constante de não ser suficiente. Então me deixa ser forte por nós dois, Rafael implorou, puxando-a para um abraço. Só não desiste, não ainda, não quando mal começamos. Isabela queria acreditar. Queria se agarrar àquelas palavras e àquele toque e acreditar que o amor era suficiente. Mas havia uma voz em sua cabeça, alimentada por anos de rejeição e insegurança, que sussurrava que coisas boas não duravam. Não para garotas como ela. Naquela noite eles se amaram com uma urgência desesperada, como se ambos sentissem que algo estava prestes a quebrar entre eles. Os toques eram mais profundos, os beijos mais necessários, as palavras sussurradas mais desesperadas. Era como se estivessem tentando gravar um ao outro na memória, preparando-se para uma separação que nenhum dos dois queria, mas que ambos sentiam se aproximando.
Quando adormecem entrelaçados, Isabela ficou acordada por mais tempo, olhando para o teto, sentindo o peso do peito de Rafael em suas costas, ouvindo sua respiração profunda, e uma única pergunta ecoava em sua mente: o amor era mesmo suficiente? Do outro lado da cidade, Lívia recebeu uma ligação de Clarice, a mãe de Rafael. Duas mulheres unidas por um objetivo comum: separar Rafael e Isabela. Precisamos agir, Clarice disse, antes que ele faça alguma coisa irreversível, antes que realmente venda a empresa e jogue sua vida fora. Tenho um plano, Lívia respondeu, um sorriso cruel em seus lábios. Mas vai precisar de sua ajuda. O que precisa que eu faça? Apenas plante algumas sementes de dúvida, no momento certo, e deixe o resto comigo. A trama estava sendo tecida, e Isabela, frágil e insegura, seria o alvo perfeito. A bomba explodiu em uma manhã de terça-feira. Isabela acordou com Rafael já vestido para o trabalho. Ele beijou sua testa, murmurou algo sobre uma reunião importante e saiu. Ela ficou na cama por mais alguns minutos, olhando para o teto, tentando encontrar motivação para começar mais um dia naquele apartamento dourado que parecia cada vez mais uma gaiola. Estava fazendo café quando a campainha tocou. Isabela franziu a sobrancelha, confusa. Rafael nunca recebia visitas sem avisar. Olhou pelo olho mágico e viu uma mulher elegante, de meia idade, com roupas caras e uma postura que gritava autoridade. Quando abriu a porta, a mulher sorriu. Um sorriso frio, calculado. Você deve ser Isabela. Sou Clarice, mãe de Rafael. O estômago de Isabela despencou. Ele não está. Saiu para uma reunião. Eu sei, Clarice disse, entrando sem ser convidada. Vim falar com você. A sós. Isabela fechou a porta, os nervos à flor da pele. Ela sabia que este momento chegaria eventualmente. Apenas não esperava que fosse assim, sem Rafael ali para protegê-la. Clarice caminhou até a sala, observando tudo com olhos críticos. Bonito apartamento, não é? Rafael pagou 5 milhões por ele, 5 anos atrás. Hoje vale o dobro. Isabela não disse nada. Apenas esperou pelo golpe que sabia que viria. Vou ser direta, Clarice disse, virando-se para encará-la. Quanto você quer? Desculpe, quanto vai custar para você sair da vida do meu filho? A pergunta era casual, como se estivesse perguntando sobre o tempo. 1 milhão? 2? Nome seu preço. Isabela sentiu a raiva ferver dentro dela, uma raiva que raramente sentia. Eu não estou com o seu filho por dinheiro. Claro que não. Clarice riu. E eu nasci ontem. Todas vocês dizem a mesma coisa, mas no final, sempre há um preço. A senhora não me conhece, Isabela disse, a voz tremendo, mas firme. Não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, Clarice retrucou. Sei que você é uma garçonete sem formação, sem família de valor, sem nada para oferecer além de uma cara bonita e histórias tristes que fazem homens tolos se sentirem nobres. Cada palavra era um golpe, certeiro e cruel. Mas Isabela permaneceu de pé, recusando-se a desmoronar. Rafael está destruindo tudo o que construiu por você. Clarice continuou, perdendo contratos, perdendo respeito. Sua empresa está em risco. E tudo porque ele está obcecado por alguma fantasia romântica que vai acabar no momento em que a novidade passar. Se a senhora realmente acredita nisso, Isabela disse, a voz baixa mas clara, então por que está aqui? Por que está tão desesperada para me tirar da vida dele? A pergunta pegou Clarice desprevenida. Por um breve momento, a máscara escorregou, revelando algo parecido com medo. Porque eu não vou ficar assistindo meu filho jogar sua vida fora, ela finalmente disse. Não quando eu posso impedir. A senhora não pode, Isabela respondeu, porque esta não é sua decisão, é dele. E se ele escolher ficar comigo, não há nada que a senhora possa fazer. Ah, sim, Clarice disse, e havia algo perigoso em sua voz agora. Posso tornar sua vida um inferno. Posso garantir que você nunca consiga trabalho em lugar nenhum desta cidade. Posso fazer o que quiser. Isabela a interrompeu.
mas não vai mudar o que eu sinto por ele. E não vai mudar o que ele sente por mim. Clarice estudou a jovem à sua frente, reavaliando. Havia uma força ali que ela não esperava. Uma dignidade que o dinheiro não comprava e as ameaças não destruíam. Você realmente o ama, ela disse. E não era uma pergunta. Havia surpresa genuína em sua voz. Com cada parte de mim, Isabela confirmou. Mais do que a senhora pode entender, porque eu o amo por quem ele é, não pelo que ele tem. Amor não paga contas, Clarice disse, mas a convicção em sua voz havia enfraquecido. Não, Isabela concordou, mas mantém você acordado à noite, faz você querer ser melhor, dá significado a dias que de outra forma seriam vazios. E se a senhora viveu uma vida inteira sem sentir isso, então eu sinto muito pela senhora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clarice olhou para aquela jovem que deveria ser fácil de intimidar, mas que estava ali, de pé, forte de uma forma que ela nunca seria. Ele vai se cansar de você, eventualmente, Clarice disse, mas até ela não parecia acreditar mais. Talvez, Isabela admitiu, ou talvez eu seja quem se canse dele. Talvez nós duraremos para sempre ou talvez terminemos amanhã. Mas enquanto durar, vou amá-lo de verdade, completamente, do jeito que ele merece ser amado. Antes que Clarice pudesse responder, a porta se abriu. Rafael entrou, parando abruptamente quando viu as duas mulheres. Seu rosto passou de surpresa a raiva em segundos. "O que você está fazendo aqui?" exigiu, olhando para sua mãe. "Protegendo você", Clarice respondeu, recuperando a compostura. "De si mesmo." "Sai daqui", Rafael disse, a voz baixa e perigosa. "Agora!" "Rafael, agora!" O grito ecoou no apartamento. Clarice piscou, chocada. Seu filho nunca havia levantado a voz para ela. Nunca. "Você vai se arrepender disso", ela disse, a voz tremendo entre raiva e mágoa. "A única coisa que eu me arrependo", Rafael disse, caminhando até Isabela e puxando-a para si, "é não ter feito isso antes, não ter estabelecido limites, não ter deixado claro que minha vida é minha." Clarice olhou entre seu filho e a garota que o abraçava, vendo algo em seus olhos que nunca vira antes. Felicidade, felicidade genuína, e percebeu que havia perdido. "Se você escolher ela", Clarice disse, a última tentativa desesperada, "perde a família, perde meu apoio, perde tudo que vem com o nome Almeida Soares." Rafael olhou para sua mãe por um longo momento. Quando falou, sua voz estava calma, mas final. "Então eu perco, porque ela vale mais do que qualquer nome ou fortuna. E se você não consegue ver isso, então você já me perdeu há muito tempo. Só estava ocupado demais para perceber." Use. Se você está amando esta história de amor verdadeiro e quer continuar vendo romances assim, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente amor verdadeiro se você acredita que o amor pode superar qualquer obstáculo. E para apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Clarice saiu sem mais palavras, a derrota clara em cada passo. Quando a porta se fechou, Rafael se virou para Isabela, checando se ela estava bem. "O que ela disse para você?" "Nada que eu não esperasse", Isabela respondeu. Mas então, surpreendendo a si mesma e a ele, ela sorriu. "Mas eu defendi nossa história. Defendi você. Defendi nós." Rafael a puxou para um beijo profundo, orgulhoso e apaixonado. "Você é incrível. Você sabe disso?" "Estou começando a acreditar", ela admitiu, mas a paz durou pouco. Porque enquanto eles se reconfortavam, uma ligação entrou no celular de Rafael. Quando atendeu, sua expressão mudou drasticamente. "Quando? Como?" "Entendi." Quando desligou, estava pálido. "O que foi?" Isabela perguntou, o medo voltando. "Lívia", ele disse, a mandíbula apertada. "Ela deu uma entrevista para o maior programa de fofoca da TV e vai ao ar hoje à noite." "O que ela disse?" Rafael respirou fundo. "Que você e eu temos um relacionamento transacional. Que você me procurou deliberadamente, que..."
Ele hesitou. Que você está grávida e que o bebê provavelmente não é meu. Isabela sentiu o mundo girar. O quê? Eu não estou... Nós sempre... Eu sei. Rafael a tranquilizou. Eu sei que é mentira. Mas isso vai sair na TV nacional, vai viralizar, e não importa quantas vezes desmentirmos, algumas pessoas vão acreditar. Este era o golpe final, a tentativa de destruir completamente a reputação de Isabela, de fazer Rafael duvidar dela, de separá-los de uma vez por todas. Isabela sentou-se no sofá, sentindo as pernas falharem. Eles nunca vão parar, não vão? Sempre vai ter alguém tentando nos separar. Provavelmente, Rafael admitiu sentando-se ao seu lado. O mundo não gosta quando as pessoas fogem do script. Não gosta quando o final não é o que esperavam. E se eu não for forte o suficiente para aguentar? Ela sussurrou, a vulnerabilidade crua em sua voz. Rafael pegou suas mãos, entrelaçando os dedos. Então eu sou forte o suficiente por nós dois, e quando você não puder lutar, eu luto, e quando eu não puder, você luta. É assim que funciona, juntos. Isabela olhou para ele, para esse homem que havia mudado sua vida completamente, e percebeu algo importante. Ela tinha passado a vida inteira se protegendo da dor, construindo muros, mantendo distância. Mas amor verdadeiro exigia o oposto. Exigia vulnerabilidade. Exigia coragem de se machucar. Eu te amo, ela disse. E desta vez não havia hesitação em sua voz. Te amo tanto que me assusta, mas não vou deixar medo destruir isso. Não vou deixar eles vencerem. Então nós lutamos, Rafael disse. Juntos, juntos, ela concordou. E naquele momento, eles selaram um pacto silencioso. Não seria fácil. Haveria mais tempestades, mais ataques, mais tentativas de separá-los. Mas enquanto tivessem um ao outro, podiam enfrentar qualquer coisa. O programa ia ao ar em 3 horas. E eles precisavam decidir como responder, como lutar de volta, como mostrar ao mundo que seu amor era real. E de repente, Isabela teve uma ideia ousada e aterrorizante e perfeitamente apropriada. Rafael, ela disse, uma determinação nova em sua voz. Eu sei como provar para todos que isso é real. Ele a olhou, esperando. Me leva para aquele programa, hoje, e vamos contar nossa história, nossa versão, a verdade. Era arriscado, poderia piorar as coisas. Mas também poderia ser a única chance de controlar a narrativa. Rafael sorriu, orgulhoso e apaixonado. Você tem certeza? Absoluta, ela respondeu. E pela primeira vez em semanas, sentiu-se realmente forte. Porque não estava mais correndo, não estava mais se escondendo. Estava lutando. 3 horas depois, Isabela estava nos bastidores do maior programa de fofoca da TV brasileira, tentando controlar os nervos que ameaçavam fazê-la vomitar. Rafael segurava sua mão, o polegar fazendo círculos reconfortantes em sua pele. Você não precisa fazer isso, ele disse pela 10ª vez. Podemos só processar ela e seguir com nossa vida. Preciso sim, Isabela respondeu, a voz mais firme do que sentia. Porque se eu deixar eles contarem a história por mim, sempre vai haver dúvidas. Sempre vai ter alguém achando que estou aqui pelo dinheiro. A produtora apareceu, sinalizando que faltavam 2 minutos. Isabela respirou fundo, ajeitou o vestido simples mas elegante que Rafael havia comprado para ela e entrou no estúdio de mãos dadas com ele. O público aplaudiu, mas havia curiosidade maliciosa em muitos rostos. A apresentadora Carla Mendes, conhecida por suas entrevistas agressivas, sorriu com dentes perfeitos demais. Rafael, Isabela, obrigada por virem, ela começou, a voz melosa. Eu imagino que vocês estão aqui para responder às alegações de Lívia Fernandes. Estamos aqui, Rafael respondeu, para contar a verdade. E qual é a verdade? Carla perguntou, inclinando-se para a frente. Porque Lívia pintou um quadro bem diferente. Ela afirma que Isabela o procurou deliberadamente, que o relacionamento é transacional, que há até mesmo uma gravidez suspeita.
Tudo mentira, Rafael a cortou. E eu vou processar ela por difamação. Mas Lívia foi sua namorada. Carla pressionou. Ela diz que o conhece bem, que sabe como você é com mulheres. Que Isabela é apenas mais uma em uma longa lista. Era exatamente o tipo de provocação que Carla era famosa por fazer. Mas antes que Rafael pudesse responder, Isabela falou. Posso responder a isso? Ela perguntou, surpreendendo a todos. Carla piscou, não esperando que a tímida garçonete tomasse a palavra. Claro, Isabela virou-se para enfrentar as câmeras diretamente. É verdade que Rafael tinha um passado, que ele se relacionou com mulheres bonitas e sofisticadas antes de mim. Mulheres como Lívia, mulheres que pertencem ao mundo dele. Rafael a olhou confuso sobre onde ela estava indo com aquilo. E quando nos conhecemos, Isabela continuou, eu era ninguém, apenas uma garçonete trabalhando em um café humilde. Eu não tinha nada para oferecer, exceto... Ela pausou, as lágrimas brilhando, mas não caindo. Exceto honestidade, exceto genuinidade, exceto um amor que não vinha com agenda ou esperando nada em troca. O estúdio estava em silêncio absoluto. Lívia disse que estou grávida. Isabela disse, a voz ganhando força. Não estou. E se o programa quiser, faça um teste de gravidez aqui, ao vivo, para provar. Lívia disse que estou com Rafael pelo dinheiro. Mas a verdade é que durante semanas eu nem sabia quem ele era. Para mim, ele era apenas um homem que entrou no café em uma noite de chuva e me olhou como se eu importasse. Ela virou-se para Rafael agora, deixando que as câmeras capturassem tudo. E quando descobri quem ele era, quando descobri sobre o dinheiro e o poder e tudo mais, fiquei aterrorizada, porque sabia que o mundo ia julgar, ia dizer exatamente o que estão dizendo, que não sou suficiente, que não pertenço. Rafael apertou sua mão, os olhos brilhando. Mas o que o mundo não entende, Isabela disse, virando-se de volta para a câmera, é que eu não escolhi Rafael por seu dinheiro. Eu o escolhi apesar dele, porque o dinheiro dele é o que torna tudo mais difícil. É o que atrai pessoas falsas, ataques venenosos, julgamentos cruéis. Ela deixou as lágrimas finalmente caírem. Eu o escolhi porque quando ele me olha, sou vista. Quando ele me toca, me sinto valiosa. Quando ele fala comigo, sou ouvida. E isso não tem preço. Isso é o que Lívia e todas as outras nunca entenderão, que amor verdadeiro não é transação, é transformação. O estúdio explodiu em aplausos. Até Carla parecia tocada. Mas Isabela não havia terminado. Ela se levantou, puxando Rafael consigo. E quero fazer algo agora. Algo que vai provar para todo mundo, de uma vez por todas, o que eu sinto. Rafael a olhou confuso. Isabela virou-se para ele, segurando suas mãos. Rafael Almeida Soares, você mudou minha vida, me mostrou que eu merecia ser amada, me deu coragem para lutar, e eu quero passar o resto da minha vida retribuindo isso. O coração de Rafael parou. Não podia ser o que ele estava pensando. Então aqui, na frente de todos, Isabela disse, a voz tremendo, mas determinada. Eu pergunto, você quer se casar comigo? O estúdio explodiu. O público gritou. Carla estava com a boca aberta. Rafael ficou completamente paralisado. Mulheres propunham para homens o tempo todo, mas isso era a Isabela tomando controle de sua narrativa, provando de uma vez por todas que ela não estava atrás de nada além dele. Isabela, ele começou, a voz embargada. Eu sei que é louco, ela disse rapidamente. Sei que nos conhecemos há poucos meses. Sei que seu mundo é complicado e o meu é simples, e há milhões de razões pelas quais isso não deveria funcionar. Mas também sei que quando olho para você, vejo o meu futuro. E quero que todo mundo saiba disso, especialmente você. Rafael sentiu as lágrimas em seus próprios olhos agora. Esta mulher incrível, esta força da natureza disfarçada de timidez, havia acabado de propor para ele na televisão nacional. Havia arriscado tudo, humilhação pública, rejeição, apenas para provar seu amor. Sim, ele disse, puxando-a para um abraço apertado. Sim, 1000 vezes sim. Quando se beijaram, o estúdio inteiro aplaudiu de pé.
Era um momento impossível, lindo, completamente inesperado. Carla Mendes, que havia começado a entrevista esperando um escândalo, estava limpando as próprias lágrimas. Bem, ela disse quando finalmente conseguiu falar. Acho que nunca vou esquecer esta entrevista. Mas o mais importante aconteceu depois. Nas redes sociais, nas ruas, nos escritórios, as pessoas compartilhavam o clipe milhões de vezes e a narrativa mudou. Não era mais sobre a garçonete caça-fortunas. Era sobre uma jovem corajosa que havia enfrentado o mundo inteiro por amor. Lívia assistiu de seu apartamento luxuoso, sozinha, percebendo que havia perdido completamente. Clarice assistiu de sua mansão, vendo algo em seu filho que nunca vira. Felicidade genuína. E o mundo assistiu, lembrando que às vezes, apenas às vezes, o amor realmente conquista tudo. Mas a história ainda não havia terminado, porque enquanto o mundo celebrava, havia detalhes práticos a resolver. Uma empresa para reestruturar, uma família para reconciliar, uma vida para construir juntos e, mais importante, um casamento para planejar. Os 3 meses seguintes foram uma loucura de planejamento, reestruturação e cura. Rafael manteve sua palavra sobre a empresa. Vendeu sua participação para um consórcio de investidores que respeitavam sua visão, mas por um preço que o mantinha confortável mesmo sem trabalhar outro dia em sua vida. Mas Rafael não planejava não trabalhar, planejava reconstruir, desta vez em algo que realmente importava. Ele e Isabela abriram uma rede de cafés que empregava pessoas de comunidades carentes, oferecendo treinamento e oportunidades. O primeiro café foi o próprio Doce Refúgio, que Rafael comprou e renovou, mantendo seu charme original. Isabela gerenciava as operações, finalmente vivendo seu sonho de ter seu próprio negócio, mas de uma forma maior do que jamais imaginara. A relação com a família de Rafael foi mais complicada. Clarice resistiu por semanas, recusando-se a falar com o filho. Mas então, uma tarde, ela apareceu no café original. Isabela estava no balcão quando a viu entrar. Elas se olharam por um longo momento. Então Clarice fez algo que surpreendeu a todos. Pediu desculpas. Eu estava errada, ela admitiu. As palavras claramente difíceis para uma mulher que raramente admitia falhas. Errada sobre você. Errada sobre o que meu filho precisava. Errada sobre o que realmente importa. Isabela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se instalar, não por crueldade, mas porque algumas palavras precisavam ser ouvidas completamente antes de serem respondidas. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que você mudou de ideia? Porque vi a entrevista, Clarice admitiu. Vi você arriscar tudo, enfrentar humilhação pública, apenas para provar seu amor, e percebi que nenhuma das mulheres que eu aprovei para meu filho teria feito aquilo. Elas o queriam pelo que ele tinha. Você o quer apesar disso. Era um começo. Não era perdão completo. Não era uma amizade instantânea. Mas era um começo. E às vezes, começar de novo é tudo o que precisamos. O casamento foi planejado para ser pequeno, íntimo. Apenas pessoas que realmente importavam. No jardim do novo café, decorado com luzes simples e flores humildes. Nada extravagante. Nada que gritasse riqueza. Apenas amor. Isabela escolheu um vestido simples, branco, que a fazia parecer um anjo. Sem véu elaborado, sem cauda dramática, apenas ela, autêntica e linda. Rafael a esperava no altar improvisado, os olhos brilhando quando a viu caminhar em direção a ele. Não havia um pai para entregá-la, mas ela não precisava ser entregue. Ela vinha por vontade própria, livre, escolhendo este momento. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. Você também, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas felizes. O oficiante começou a cerimônia, mas Rafael a interrompeu. Posso dizer algo primeiro? Ele se virou para Isabela, segurando suas mãos. Há alguns meses entrei em um café tentando escapar da chuva, mas o que encontrei foi abrigo de um tipo diferente. Você me deu paz em meio ao caos.
Me deu propósito quando eu estava perdido. Me deu amor quando achei que não merecia. Ele pausou, emocionado. E eu prometo passar cada dia do resto da minha vida mostrando que mereço a chance que você me deu. Prometo te proteger, te valorizar, te amar em dias bons e ruins. Prometo ser o homem que você vê em mim, mesmo quando eu não consigo ver em mim mesmo. Isabela estava chorando abertamente agora. Posso também? Ela não esperou permissão. Rafael, você me salvou. Não do tipo de salvamento em contos de fadas, onde o príncipe resgata a princesa. Você me salvou, me mostrando que eu podia me salvar sozinha. Me deu força para lutar. Me deu coragem para acreditar. Me deu amor que não exigia que eu fosse alguém diferente. Ela apertou suas mãos. E eu prometo nunca esquecer de onde viemos. Prometo te manter com os pés no chão quando o mundo tentar te levantar demais. Prometo te lembrar do que realmente importa. E prometo te amar exatamente como você é, não como o mundo acha que você deveria ser. Não houve olhos secos no jardim. Até Clarice, sentada na primeira fila, limpava discretamente as lágrimas. Eu os declaro marido e mulher, o oficiante finalmente disse. Pode beijar a noiva. E Rafael o fez. Aprofundada, lentamente, como se estivesse gravando aquele momento em sua alma. O mundo aplaudiu, mas eles mal ouviram. Estavam em sua própria bolha, finalmente unidos de verdade. A recepção foi simples. Comida caseira, música acústica, histórias sendo compartilhadas. Os funcionários do café original estavam todos lá, as pessoas que haviam testemunhado o início desta história, clientes regulares que se tornaram amigos. E sim, alguns rostos do mundo empresarial de Rafael, aqueles que haviam ficado ao seu lado. Quando a noite caía e a festa começava a se dispersar, Rafael levou Isabela para longe da multidão, para o interior do café agora vazio. Vem, ele disse, puxando-a gentilmente. Ele a levou até uma mesa específica, a mesa onde haviam se sentado naquela primeira noite chuvosa. Sabe o que eu estava pensando naquela noite? Rafael perguntou, puxando-a para sentar em seu colo. O quê? Que tinha acabado de conhecer alguém especial. Não sabia o quanto ainda, mas sentia que minha vida tinha acabado de mudar. A minha também, Isabela admitiu. Você me assustou. Como algo tão simples, um estranho entrando no café, podia fazer meu coração disparar daquele jeito? Destino, Rafael sugeriu. Escolha, Isabela contra-argumentou. Destino nos colocou no mesmo lugar, mas escolhemos ficar, escolhemos lutar, escolhemos amar mesmo quando era difícil. Ele a beijou suavemente. Melhor investimento que já fiz. Eles riram, o som preenchendo o café vazio, ecoando com promessas de dias felizes vindouros. Lá fora, o mundo continuava girando. Pessoas ainda julgavam, fofocas ainda se espalhavam, vida seguia seu curso caótico. Mas ali dentro, nas paredes daquele pequeno café onde tudo começara, dois corações encontraram seu lar. E isso, perceberam, era tudo que realmente precisavam. A luz do sol entrava preguiçosamente pelas janelas do café, agora um dos 15 espalhados pela cidade. Isabela, agora com 27 anos, carregava uma criança de 3 anos no quadril enquanto verificava o estoque com a mão livre. A menina tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. Mamãe, papai chegou! A pequena Lívia anunciou, apontando para a porta. Isabela virou-se e viu Rafael entrando, outro pequeno em seus braços. Miguel, de apenas 1 ano, babava feliz no ombro do pai. Como foi a reunião? Isabela perguntou, beijando-o enquanto trocavam filhos. Boa. Os investidores do projeto de habitação popular adoraram a proposta. Começamos a construir mês que vem. Rafael havia se tornado consultor para empresas com responsabilidade social, usando sua experiência para ajudar outros a fazerem negócios com consciência. Era lucrativo, mas mais importante, era significativo. E o novo café? Como está? Ele perguntou, olhando ao redor.
Cheio desde que abrimos. A Dona Maria está treinando a equipe nova. Ela é uma líder natural. Dona Maria era uma das primeiras funcionárias que contrataram. Uma mulher que havia sido empregada doméstica a vida toda, até descobrir talento para gerenciamento aos 52 anos. Clarice entrou, agora uma presença regular. Ela havia se reconciliado completamente com o filho e se apaixonado completamente pelos netos. "Posso levá-los para o parque?" perguntou, estendendo as mãos para as crianças. "Claro." Isabela concordou, vendo a transformação completa da sogra. Clarice ainda era mandona e opiniática, mas havia suavizado, aprendendo que amor era mais importante que aparências. Quando ficaram sozinhos, Rafael puxou Isabela para o mesmo canto onde tiveram sua primeira conversa real 5 anos atrás. "Você se arrepende?" Ele perguntou como fazia ocasionalmente. Não por insegurança, mas por necessidade de ouvir. "Nunca," ela respondeu sem hesitar. "Você?" "Nem por um segundo." Eles olharam pela janela, vendo a vida acontecer lá fora. Pessoas correndo para o trabalho, crianças indo para a escola, cachorros sendo passeados. Vida normal, cotidiana, linda em sua simplicidade. "Sabe o que é engraçado?" Isabela disse, apoiando a cabeça em seu ombro. "Todo mundo achava que seu dinheiro arruinaria a gente, que a diferença entre nossos mundos nos separaria. E foi justamente o oposto. Foi desistir do apego ao dinheiro que nos salvou. Foi escolher amor sobre aparências que nos deu tudo isso." Rafael beijou seu cabelo. "O melhor investimento que já fiz. Você sempre diz isso, porque é sempre verdade." Na parede do café, emoldurada, estava uma foto da proposta ao vivo. Logo abaixo, outra do casamento. E ao redor, dezenas de fotos de funcionários, de clientes que se tornaram amigos, de crianças que cresceram vindo ao café, de vidas que haviam sido tocadas por este lugar. Não era apenas um negócio, era um legado. Um legado construído sobre a fundação mais sólida possível, amor verdadeiro que havia superado o julgamento do mundo. E enquanto o sol aquecia suas faces e o som da cidade criava uma sinfonia familiar, Isabela e Rafael sabiam uma verdade que demorou uma vida para aprender. Não importa de onde você vem, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o que o mundo diz. Importa apenas a quem você escolhe amar e como você escolhe amar. Eles escolheram bem. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal, clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.